A palavra de Deus em 1 de Samuel, capítulo 1. E a semana passada eu comecei uma série que dei o título O Poder da Identidade. Quem nós somos em Cristo. E a importância de nós ouvirmos a voz correta. Quem é que se lembra? Jesus, depois de ser batizado, ouviu uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E vimos que nós somos filhos de Deus. E Deus tem prazer em nós. Não só tu és um filho de Deus, mas Deus se alegra contigo. Oh pastor, mas eu ainda erro. Sim, Deus continua a se alegrar contigo. Quer ver o que é que uma coisa de uma prancha de surf está aqui a fazer? Quer dizer que veio agarrado a mim. E hoje o título desta segunda lição é: Desfruta de quem tu és em Cristo. Às vezes nós somos filhos de Deus, mas não sabemos desfrutar como filhos de Deus. Temos que pensar como filhos. Temos que falar como filhos. E vamos agir como filhos de Deus. Então eu quero meditar, ou trazer esta meditação, lendo esta história que está em 1 de Samuel, no capítulo 1. Desfruta de quem tu és em Cristo. 1 de Samuel 1:4 diz assim: Sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embranvecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ou seja, não podia ter filhos. Versículo 7. Assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que é que não comes? Por que é que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e ali o sacerdote estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da tua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Pai, nós te damos graças, Senhor. Pedimos que o teu Espírito Santo nos dirija neste tempo, e que à medida que eu abra a minha boca para falar a tua palavra, Senhor, o teu Espírito não só a me dirigir, mas a falar a cada um de nós, Senhor. Ajuda-nos a viver como filhos amados de Deus. Amém? Este é o propósito desta mensagem. Podemos viver como filhos amados de Deus. Porque essa é a voz. Essa é a voz que nós temos que ouvir. A voz de Deus que te chama filho. A voz de Deus que te diz: eu te amo. A voz de Deus que te diz: eu tenho prazer em ti. Irmãos, o mundo estabelece padrões de sucesso para todas as áreas. Todas as áreas. Por exemplo, uma mulher, ela tem que ser bem-sucedida, e para isso tem que ser magra, alta, segura, feliz, e a lista por aí vai. Não é? Outros acrescentam: tem que ser uma boa mãe, tem que ser uma excelente esposa, tem que ser uma boa dona de casa, tem que ser inteligente, emocionalmente estável, tem que ter uma boa autoestima, tem que saber fazer isto, fazer aquilo. Ou seja, resumindo isto tudo, tem que ser perfeita. E o homem é a mesma coisa.
O homem, para ser bem sucedido, tem que ser magro, alto, louro, sei lá. Parece uma brincadeira, mas tem que ser uma pessoa segura, tem que ter sucesso nos negócios, tem que ser um bom pai, tem que ser um excelente marido, um inteligente emocionalmente. Ou seja, eu posso repetir as mesmas coisas e no fundo, no final eu vou dizer o quê? Tem que ser perfeito. Então a sociedade exige o quê? Perfeição. Primeira coisa, quando eu olho para esta história, é que no tempo de Ana e Penina, Elcana era marido destas duas senhoras. Diga ao irmão ao lado, olha que isto não é para agora hoje. Se está aí algum homem ao teu lado, uma. Mas ele tinha duas. E neste tempo, vamos lá à história, entre Elcana e Penina, uma mulher só era perfeita, ou é uma boa mulher, ou uma mulher como deve ser, se tivesse filhos. Não consegue dar filhos, a mulher não presta, literalmente, não vale a pena. Olha, casaste com uma mulher que não pode ter filhos, pá, não vale a pena. Para os israelitas, toda a mulher estéril era símbolo de maldição, e para a sociedade, e para a família, para toda a gente. Então, Ana, por muitos atributos que pudesse ter, ela se sentia incompetente, ela se sentia imperfeita, ela se sentia, era considerada incompleta, ou seja, não é mulher. Então Ana era o quê? Discriminada pela sociedade. Era discriminada pela própria Penina, ou seja, a outra senhora. Ana sentia o quê? Vergonha. Vergonha porque não conseguia, por ser discriminada. Ela sentia que é complexo, que ela era inferior por não ter filhos, ela era menor. Ela estava numa categoria abaixo das outras mulheres. E provavelmente ela até tinha sentimentos de culpa. Porque é que eu não sou capaz de ser uma mulher como deve ser, como as outras? Então Ana pensava da seguinte forma: se eu tiver pelo menos um filho, então tudo seria perfeito. Ana nem reparava que, por exemplo, o seu marido, Elcana, amava. Não estava nem aí para aquilo que a sociedade poderia dizer ou dizia. Tanto que ele disse, olha, não sou eu melhor do que 10 filhos. Este homem amava esta mulher, até mais do que Penina. Mas ela só conseguia ver o que ela não era capaz. Não conseguia perceber mais nada à sua volta. E por vezes nós nos sentimos como Ana, nesta ou naquela área, porque a sociedade acha que para ter sucesso temos que fazer isto, temos que fazer aquilo, temos que fazer aquilo outro, tem que ser assim, tem que ser... Há um estereotipo de sucesso. Então, quando nós não conseguimos ser como aquelas pessoas, como a sociedade diz que deveríamos ser, ou gostar daquilo que a sociedade diz que devia de gostar, então podemos nos sentir também incompletos, discriminados e ter este sentimento de nos sentirmos infelizes e quase que nos condenamos a nós mesmos por não ser aquilo. Porque a sociedade está a mudar, mas ainda tem muitas ideias pré-concebidas. Um homem, para ser homem, tem que gostar de bola e beber minos. Se ele não gosta nem de bola, nem de beber minos, não é homem, é uma coisa parecida. A gente brinca com isso, mas às vezes se mete essa pressão nos miúdos. Como se nem quem não sabe jogar a bola fosse algum mal. Isto são com exemplos muito leves, para não falar noutros. Então, por vezes, há coisas na nossa sociedade que nos trazem pressão e opressão. Para vivermos livres, não é? Segundo o título que eu dei, para nós desfrutarmos de quem somos em Cristo. A primeira coisa, e o primeiro conselho, só tenho 3 conselhos que eu quero dar a vocês, é: livre-se ou liberta-te da perfeição. Diga ao irmão ao lado, liberta-te da perfeição. Deus não espera que tu sejas perfeito. Eu não sei se vocês sabiam disso. Deus não exige perfeição de nós, nem espera isso de nós.
Pelo contrário, melhor que ninguém, Deus conhece as nossas imperfeições. Deus conhece as nossas vulnerabilidades. Deus conhece as nossas áreas que são estéreis, sim, porque nós temos áreas na nossa vida que também não produzem. E pensa, por vezes são essas áreas frágeis da nossa vida que estão diretamente associadas à nossa dependência de Deus. Nós reconhecemos que somos não autossuficientes, nós dependemos de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus para as nossas vidas. Mas as nossas imperfeições ou as nossas fragilidades, ou as nossas áreas estéreis não nos afastam de Deus. Pelo contrário, na verdade, elas nos guiam pelo caminho de dependermos dele. Não foi isso que Deus disse ao apóstolo Paulo por causa do espinho da carne? Ele disse: olha, a minha graça te basta. Nós não somos perfeitos. Alguns pensam que são, me digo ao irmão ao lado, mas olha que não és. Não somos. Eu não sou um pastor perfeito. Às vezes eu digo coisas erradas, às vezes eu tenho boa intenção, mas faço coisas menos boas, dou-me ainda muitos pontapés na gramática. Claro que eu quero melhorar, claro que eu quero aprender, claro que eu quero crescer, claro que eu ouço pessoas que me ajudam, claro que sim, mas é uma realidade que quando eu acabo o culto ou vou viajar, a minha Carla ainda me diz isto e aquilo, e tem razão, olha, não estiveste tão bem aqui ou lá, e não me está a condenar, está-me a ajudar. Mas eu já aprendi a descansar em alguma coisa que eu não fazia há uns anos atrás. Eu me batia a mim mesmo. Eu me condenava a mim mesmo. Eu nunca vou ser como o pastor tal. Eles falam com muito mais eloquência. Eles são isto, eles são aquilo. E me batia. E continuava-me a bater. Mas igreja, Deus nos aceita independentemente do nosso desempenho. Eu aprendi que nós somos únicos e Deus quer usar as nossas particularidades, a maneira como tu és. Não estou a dizer que nós não devemos aprender, claro que devemos. Eu não estou a dizer que não devemos e esse é o nosso compromisso de querer crescer, querer melhorar, claro que sim. Mas há particularidades que tu tens, que eu tenho, que nós na Figueira temos, que toda a gente tem, que Deus nos criou com elas e nos quer usar com elas. E o nosso poder está em percebermos isso e em sermos quem nós somos. Não queremos ser o A, nem o B, nem o C. Ser tu mesmo. Então hoje eu faço o meu melhor. Mas eu aprendi a descansar. Claro, quando eu erro aqui ou lá e tenho a noção disso, às vezes não erro e não tenho a noção. Daí eu vou melhorar. Mas aprendi a quê? A descansar. Porque se tu pensares que só poderás ser feliz quando tudo estiver perfeito, então deixa-me te dizer, vais viver uma vida miserável e nunca vais ser feliz. Se a Ana pensar que só vou ser feliz se tiver filhos, pode viver uma vida miserável e nunca vir a ter filhos. Ela por acaso veio a ter. Mas às vezes nós temos este pensamento, só se isto acontecer é que eu vou ser feliz. Não. Até porque, irmãos? Porque nós como seres humanos, quando a Bíblia diz que vamos de glória em glória, de fé em fé, nós quando chegamos até aqui, percebemos que queremos ir para ali. E melhoramos esta área e percebemos que ainda queremos melhorar mais. Então há sempre coisas para melhorar, há sempre coisas para resolver, há sempre coisas para fazer melhor. E vamos andar sempre nesse processo. Então se eu só for feliz quando chegar lá ao topo, então eu corro o risco de ser miserável. Estamos a falar em desfrutarmos de sermos quem somos em Cristo. Então a primeira coisa é liberta-te da perfeição. Paulo disse assim, tenho por certo isto mesmo, Filipenses 1:6, que aquele que começou em vós a boa obra, essa terminará até ao dia de Jesus Cristo. Ele vai melhorando, vamos crescendo, dia após dia, melhorando, vamos crescendo, vamos melhorando, vamos crescendo. Mas a Ana sentia-se infeliz porque não tinha filhos. Ela pensava que só podia ser só podia ser feliz quando fosse perfeita. Não. E nós às vezes, o ser humano, somos assim dois extremos. Ou somos completamente indisciplinados
Ou então procuramos a perfeição, o casamento perfeito, a mulher perfeita, o homem perfeito, a casa perfeita, a igreja perfeita, o pastor perfeito. E às vezes não encontramos. Claro que não. Então liberta-te dessa busca da perfeição. Ou seja, permite seres imperfeito. E não cobres perfeição das outras pessoas. Pode dizer isso ao irmão ao lado? Não cobres perfeição. Irmãos, se nós, por exemplo, pegarmos numa folha A4 em branco, dividirmos ao meio e colocarmos em cima, por exemplo, do lado esquerdo, colocar aqui, assim, sou excelente em, e depois vamos escrever. E do lado direito, vamos escrever assim, olha, eu busco excelência em. Qual é a coluna que eu vou preencher mais rápido? Eu não sei vocês, mas eu preencho muito mais rápido aquela que ainda busco ser melhor nisto, naquilo. Eu sou bom. Eu até demoro a escrever. E esta lista vai ser sempre mais pequena do que esta. Então precisamos ser equilibrados, confiar em Deus, amar a Deus, viver livre da perfeição, não nos condenar, não nos culpar e crer em Deus que vamos melhorando dia após dia. Segundo conselho, para vivermos livres e sermos quem somos, desfrutarmos quem somos em Cristo, liberta-te da perfeição. E o segundo conselho é liberta-te da comparação. Ser livre da comparação. Diga ao irmão ao lado, comparação. Versículo 6 diz que a sua competidora excessivamente a irritava para a embaravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim fazia ela ano após ano, e a irritava, e o que é que a Ana fazia? Chorava. Uma irritava, a outra chorava. Ou seja, o que é que eu vejo nestas duas mulheres? Elas são rivais. Elas vivem em guerra. Elas não são amigas. E é isso que a comparação por vezes faz. Penina conseguiu engravidar, mas parece que lhe dava mais prazer, em vez de desfrutar do filho que tinha, aquilo que lhe dava verdadeiramente prazer era irritar a Ana. Sabe porquê? Porque no fundo ela tinha inveja de Ana. Ela tinha filhos, mas não tinha uma coisa, o amor do marido. Ana tinha o amor do marido, mas não tinha filhos. Não é? A gente já ouviu isso. Olha, não podemos ter tudo. Mas a questão não é essa. A questão é que estamos sempre a olhar para aquilo que não temos. E uma das coisas que causa isso é nós não nos libertarmos desta maldição da comparação. A Ana ficava triste por não poder ter filhos. E ela nem reconhecia o amor que o marido lhe tinha, porque não é normal um homem naquela altura ter uma mulher que não podia ter filhos e amá-la e cuidar dela e ser bom para ela. Era uma bênção. Mas ela nem reconhecia isso, porque estava tão focada no que não tinha. E às vezes isso acontece connosco. Então, o que é que não havia entre elas? Não havia unidade entre elas. Não havia empatia pelo sofrimento uma da outra. Porque no fundo, ambas sofriam. Porque no fundo, ambas queriam alguma coisa que não estavam a conseguir. E pelo contrário, o que é que havia entre elas? Competição, guerra. E a vida não é uma competição, igreja. Eu lembro-me tão bem como se fosse hoje. Uma das piores coisas que eu ouvi na vida, quando o meu filho ainda era bem mais pequeno e jogava futebol, um outro pai estava a dizer ao filho, mas assim em voz alta, que eu ouvi e todos ouviram. E antes de ir lá para dentro do campo, não lhe chamou o miúdo, chamou-lhe o nome, mas pronto, tem que ter cuidado. E aquilo que eu estava a dizer ao filho é assim: filho, isto é assim, a vida ou matas ou morres. Queres morrer? Não, então mata. Isso é horrível. Isso é horroroso. Quando as pessoas têm uma perspectiva da vida assim, ou matas ou morres.
Porque a vida não é uma competição. A vida é muito mais do que o desempenho. A vida é muito mais do que disputas. A vida é muito mais do que guerras. A vida é muito mais. E Jesus nos vem ensinar a viver. Olha, amar uns aos outros como eu vos amei. Quando Jesus deu aquela parábola do bom samaritano, não é? Um homem que tinha sido assaltado, estava caído e uns passaram de lado, mas houve um homem que parou, se desviou da trajetória dele, ou seja, era um homem de negócios, tinha a sua vida, tinha a sua agenda, mas ele parou e foi cuidar daquele homem, e pagou daquele homem, e cuidou das suas feridas, e o colocou sobre a sua cavalgadura, como diz a Bíblia, e o levou para uma estalagem, e cuidou dele, e pediu a alguém que cuidasse dele, que ele pagaria tudo, até voltar, etc. Ou seja, o que é que nós vemos? A postura do bom samaritano, qual é a postura? É a postura da compaixão, é a postura da partilha, é a postura da dávida, é a postura de ser solidário para com o próximo, é a postura de ter compromisso com o próximo, é a postura de ter empatia com o próximo. Nós fomos criados não para competir, não para guerras, mas para nos ajudar uns aos outros. Por isso há pouco eu disse, juntos nós somos melhores, mas a comparação faz as pessoas guerrear, a comparação faz as pessoas competir. Ele tem o que eu quero ter, não. E este é o desafio, nós olhamos para pessoas que nos possam inspirar, sim, oh glória a Deus, há pessoas, há igrejas que eu me inspiro nelas, são inspiração, são fortalecimento, mas nunca podem ser, eu não posso olhar como comparação para haver guerra, para haver competição, porque isso é uma maldição que muita gente vive e depois não conseguem desfrutar quem eles são em Cristo Jesus. Então o desafio é este. Lembra-te, por exemplo, de 5 pessoas que são uma inspiração para ti e honra essas pessoas hoje. Manda-lhe um SMS, manda-lhe um e-mail, sei lá, dá-lhe um presente, aquilo que tu quiseres, mas manifesta o teu agradecimento e honrando essas pessoas por aquilo que elas são. Nós não temos nós não podemos cair nesta armadilha da comparação. Quando nós nos comparamos, ouçam isto, para além de não nos apreciarmos a nós mesmos, nós alimentamos a inveja. E precisamos acabar com este vício terrível que se chama inveja, que é querer ter o que os outros têm. 2 Coríntios 10:12 diz, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Paulo é claro, olha, gente que se compara está sem entendimento. E o que é que fazia Ana? Se comparava com o outro. Porque a sociedade nos obriga a isso. Mas nós podemos não andar segundo aquilo que a sociedade nos obriga. Porque esta é a mentalidade do mundo, mas não é a nossa mentalidade. Como filhos amados de Deus. Porque a Ana pensava, eu se tivesse o que ela tem, eu seria feliz. É assim que às vezes muita gente pensa. Porque a Penina pensava da mesma forma. Ela tinha o filho que o outro queria, mas pensava, se eu tivesse o que ela tem, o que é o amor do marido, eu seria muito mais feliz do que ter filhos. Quando o nosso contentamento está em coisas, nós já estamos errados. Porque as coisas não nos podem contentar, graças a Deus pelas coisas. Mas o nosso contentamento, nós devemos aprender a contentarmos em Cristo Jesus, independentemente das coisas. Porque senão nós vamos sempre andar tristes, porque hoje temos isto. Não é? Vocês lembram-se, quando o sonho de uma criança é ter uma bicicleta. Mas não fica por ali. Ele tem a bicicleta e depois, não é a bicicleta ou um triciclo, e depois quer uma bicicleta, depois quer uma bicicleta melhor, e depois quer uma bicicleta com mais mudanças, depois quer uma bicicleta da marca não sei do quê, depois quer uma moto, depois quer um carro, depois este carro já é um qualquer, mas este já é pequenino, depois o outro, este carro não tem ar-condicionado, quer um com ar-condicionado, depois quer um carro maior, porque tem filhos, e assim vai. É ou não é? É o ser humano. Se o meu contentamento está nas coisas, eu vou ser uma pessoa infeliz a vida toda. Porque vou andar até ter, depois tenho. Em vez de desfrutar daquilo que tenho, não, já vou estar ali a olhar para mais à frente, porque alguém vai sempre ter mais qualquer coisa.
Sabe o que é que o apóstolo Paulo nos ensina sobre contentamento? Diga ao irmão ao lado, contentamento. Estamos satisfeitos. Um dia alguém, estás satisfeito? Estou. Dou graças a Deus, estou muito satisfeito. Então isso é sinal que já paraste. Pensa o que quiseres. Eu não consigo pensar assim. Estar satisfeito, estar grato, estar contente. É nós reconhecemos que se nós chegamos até aqui, é graça de Deus, é misericórdia de Deus. E eu quero aprender a desfrutar cada momento que eu estou a viver. Eu quero aprender a desfrutar cada dia, cada idade. Não é só, quando eu tiver 20 anos, qual tiver 20, quando des conta já tens 20 ao quadrado. Desfruta cada uma delas. O apóstolo Paulo nos ensina sobre o contentamento. Contentamento não é conformismo. Contentamento não é não ter sonhos. Contentamento não é não ter desejos. Contentamento não é não ter visão. Nada disso. O apóstolo Paulo, ele disse assim, era um homem que não se conformava. Ele disse, quanto a mim, Filipenses 3:13, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus. Eu esqueço das coisas para trás ficam e eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Ele queria ser mais parecido com Jesus. Ele tinha alvos, ele tinha sonhos. E o sonho dele era crescer cada vez mais e mais em intimidade com Cristo. No entanto, este mesmo homem que não se conformava, ele disse lá em Filipenses capítulo 4, verso 11, quando a igreja de Filipos lhes dá uma oferta, ele diz, olha, fizeram bem em me ofertar. Não é que eu ando atrás de ofertas, não é que eu ando atrás de dinheiro. Versículo 11, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então ele diz assim, sei estar abatido, sei ter abundância, em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E o versículo 13 diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha, passo por esta necessidade, passo por aquela, eu sei, eu não estou só, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então estar contente não é estar conformado. Estar contente não é estar acomodado. É reconhecer a graça de Deus, a misericórdia de Deus e saber, porque ele diz assim, eu aprendi. Estar descontente, a gente já nasce assim. Mas aprendermos a nos contentar, digo ao irmão ao lado, precisamos de aprender. Porque não se nasce. A sociedade não nos ensina a contentarmos. A sociedade nos ensina a querer mais. A querer? Tu já chegaste aí? Não paras, não descansas, não fiques contente. Há mais. Isto tem a sua parte positiva, tem a sua parte negativa. As pessoas vivem aquele cansaço, aquele, eu tenho que ter mais. Eu tenho que ter mais. Nunca chega. Não. Precisamos de aprender. Aprender a desfrutar. Aprender a desfrutar, aprender a agradecer, aprender a reconhecer a bênção de Deus, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Isso chama-se contentamento. Então, olha, a fase que estamos a viver, damos graças a Deus por ela. E eu quero desfrutá-la. Quero desfrutar os irmãos que temos hoje, quero desfrutar a companhia, quero desfrutar o abraço, quero desfrutar a conversa. Eu quero desfrutar de cada um. O que vamos estar daqui a 10 anos, só Deus é que sabe. Claro que vamos continuar a sonhar, vamos continuar a crer em Deus, vamos continuar a confiar em Deus. Há mais de Deus para a nossa vida. Mas isso não nos vai tirar a gratidão e aprendemos a viver cada momento. E sabe porquê? Porque Deus não tem filhos prediletos. Ele tem propósitos diferentes para cada um de nós. Gálatas 6:4, nova versão internacional, diz assim, cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Este orgulhar-se é dizer, estou contente, graças a Deus por aquilo que eu consegui. Oh, uau, é a bênção de Deus. Claro, se eu me comparar com outras pessoas, eu vou ficar deprimido. O que tu tens não é nada. Bem, não é nada para ti. Para mim é a graça de Deus. Para mim é o favor de Deus. Para mim foi a mão de Deus que nos trouxe até aqui. E eu quero desfrutar isso. Eu quero agradecer isso. Eu quero saber viver esse tempo também. Porque se eu não souber viver este tempo, eu não estou preparado para crescer mais e mais e mais e mais. Amém? E por último, queremos para desfrutar de quem somos em Cristo. Liberta-te da perfeição.
Liberta-te da comparação. E há pessoas que dizem, pastor, pois, mas eu nunca tive um bom exemplo em casa. O meu pai assim, a minha mãe assim, o outro... Então, olha, o meu terceiro conselho é este. Se não tiveste um bom exemplo na tua família, olha para mim, sê tu o exemplo. Diga ao irmão lá, sê tu o exemplo. Sabe onde é que eu quero chegar? Para de ser o coitadinho. Para de reclamar. Para de te desculpar. Se nós fôssemos tão bons em fazer coisas como em inventar desculpas, nós já éramos campeões. Para. Devemos trabalhar com aquilo que Deus nos deu, que nos colocou nas mãos. Se foi colocado, se a vida nos deu os limões, ora, vamos fazer uma bela limonada ali à maneira. Agora, bem fresca, que sabe ali que nem... Ou seja, a ideia é sai da posição de vítima, irmãos. Sai da posição de coitadinho. Eu não estou a olhar para a minha vida. Eu também não tive pai. Meu pai faleceu aos 11 anos, mas eu não vivi 11 anos com ele. Eu vivi 3 ou 4 anos com ele. Eu isso assim. Não, e há pessoas que dizem, eu sou assim porque o meu pai não tive. Eu sou assim porque eu fui carente disto, eu fui carente daquilo. Sim, e nós temos agora quem? Cristo. O nosso Pai, o Rei dos Reis, aquele que nos cura, aquele que nos liberta, aquele que nos libertou e aquele que nos pode ensinar agora a fazer não aquilo que fizeram connosco, mas a fazer melhor e melhor e melhor e melhor. Enquanto Ana se prostrou na posição de vítima, de chorar, coitadinho, ela nunca saiu dali. Mas no versículo 9 diz que então ela se levantou e diz que ela comeu e bebeu, foi ao sacerdote, ela clamou ao Senhor, ela fez um voto. Versículo 9, 10 e 11, sabe o que é que eu aprendo com isso? Em primeiro lugar, levanta-te, sai dessa posição de vítima, sai dessa posição de coitadinho, sai dessa posição, os outros, não, tu és responsável pela tua vida e nós cremos em Deus, nós cremos no autor da vida, Ele é aquele que nos dá sabedoria, Ele é aquele que cura as nossas amarguras da nossa alma, levanta os nossos braços, enxuga as nossas lágrimas e diz, vai lá em frente, porque com Cristo tu és mais do que vencedor. Levanta-te. Segundo, o que é que eu aprendo com ela? Alimentou-se. Alimenta-te. No tempo da provação, no tempo da dificuldade. Meu irmão, não te alimentes do Facebook, não te alimentes do Instagram, daquelas, aquela pessoa famosa, ou este ou aquele, ou das... Não, alimenta-te da palavra de Deus. Eu não estou a falar contra essas coisas, mas estou a lembrar de Provérbios 4:20, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixes apartar dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para o teu corpo. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma, é aquela que nos fortalece. Terceiro lugar, só que ela fez, clamou ao Senhor. Ela tirou os olhos do que lhe faltava e colocou os olhos em Jesus. Ela tirou os olhos de Penina e colocou os olhos em Jesus. Se nós não temos alguma coisa aqui que outras igrejas no mundo inteiro têm, vamos tirar os olhos do que os outros têm e vamos colocar os olhos naquele que é o autor da vida, naquele que salva, que cura, que liberta, que transforma. Ele é que nos poderá colocar nos lugares que nós ansiamos. Porque se Deus não nos der, ninguém nos pode dar. Clama ao Senhor. Clama a mim, responder-te-ei, anunciei-te coisas grandes e poderosas. E por último, ela creu em Deus. Ela confiou em Deus. Ela não viveu mais aquele estado depressivo. Ela não viveu mais aquele estado... Não, no versículo 18 do capítulo 1, 1 Samuel, disse Ana, porque o Eli disse, olha, então, seja feito conforme a tua fé. E olha o que é que aconteceu. E disse ela, acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi com o seu caminho, comeu e seu semblante já não era mais triste. Ou seja, estava tudo igual. Ela apenas creu na palavra do homem de Deus. Mas estava tudo diferente aonde? No seu coração. Eu agora vou viver livre de quem eu sou. Eu sou Mário Nobre. Eu tenho aquela fragilidade, glória a Deus. Quando digo glória a Deus, eu não vou envaidecer por isto ou aquilo, mas também não me vou entristecer. Eu não vou ter vergonha de ser quem eu sou. Eu não tenho esta escolaridade, eu não tenho aquela maneira de falar eloquente como este, como aquele. Eu também não sou nem o A, nem o B, nem o C. Eu sou eu mesmo. E Deus me colocou neste lugar. E é assim como eu sou que eu vou ser bênção. Porque quando eu quero imitar o A, o B, o C ou o D, eu não vou ser a bênção de Deus. Eu vou ser bênção de Deus quando eu sou eu mesmo, quando tu és tu mesmo. E aí já não vamos viver tristes, porque eu não vou andar a
comparar. Eu olho para as outras pessoas, eu olho para outros pastores e eles inspiram-me. Eles não me deprimem, porque eu não olho com uma atitude de complexo. Não, eles inspiram-me, dizer, se Deus é com eles, é comigo também. Vamos lá, se Deus está vivo aqui ou acolá, claro que Ele está vivo na Figueira da Foz também. Não importa se é isto ou aquilo. E isso inspira, isto nos levanta. Mas o nosso semblante já não anda triste, porque não andamos com inveja, não andamos a competir, não andamos a nos comparar, andamos a viver a nossa própria vida, ser quem somos em Cristo Jesus. E por último, o grupo pode vir até aqui. Ela adorou a Deus. Ela adorou a Deus. Diz no versículo 19 do capítulo 1, levantou-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram para casa. E aí, meu amigo, Elcana e Ana foram trabalhar e fizeram um filho. Eles já tinham tentado antes, mas ali está a bênção de Deus. Mas o que mudou primeiro foi nela, ela adorou ao Senhor. Vamos viver como adorando ao Senhor. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente na minha boca. Em todo o tempo. No tempo bom, menos bom. No tempo em que a gente deseja coisas e não as tem. E no tempo que as tem. Em todo o tempo. Em todo o tempo a minha alma se gloriará no Senhor, os mantos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. É o que o salmista no capítulo 34 nos encoraja, a nós louvarmos a Deus e vivemos a nossa identidade em Cristo, livres da perfeição que o mundo tenta cobrar, que a sociedade acha que tu, para seres perfeito, os jovens têm que ter abdominais dali, da acolá, livres de toda essa pressão e livres da competição, livres da inveja e viver a nossa própria vida, ser quem nós somos em Cristo. Não vamos viver deprimidos, não vamos viver tristes, não vamos viver acobronhados, vamos viver alegres, desfrutando quem nós somos em Cristo, louvando e adorando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, àquele que era e que é para todo sempre. Porque ouvimos esta voz que Jesus ouviu: Tu és o meu filho amado.